Nem todo mundo foge do medo. Algumas pessoas aprendem a morar nele. A gente costuma achar que livros servem para ensinar, distrair ou escapar da realidade. Mas e se alguns livros existirem para fazer o contrário? Para nos colocar frente a frente com o que evitamos em nós mesmos. Hoje a conversa é sobre leitura, mas não sobre hábito. É sobre identidade, sobre como o medo pode organizar, revelar e integrar partes que a gente passa a vida tentando esconder. Minha convidada é Ludmila Sá, bibliotecária, professora e leitora de terror. Alguém que escolheu olhar para o escuro não como ameaça, mas como linguagem. Porque talvez construir personalidade não seja eliminar o que assusta. Talvez seja aprender a sustentar isso sem fugir. Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você Quem é pensa você? que é? Quem você pensa que Quem é? você Quem é você? Quem é Quem você? é você? Quem você Quem pensa você que é? pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa Quem você que é? pensa Quem que é? você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Ludmila, você dá um oi pro pessoal? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É uma honra participar do seu podcast, com episódios incríveis que eu ouvi, achei demais. E é isso, eu também sou uma apaixonada pelos livros e a minha paixão maior é o terror, o horror. É uma literatura que prende mesmo. Muitas vezes até a gente fica familiarizado com coisas que a gente lê, principalmente quando a gente lê terror nacional. Então tem várias coisas ali que a gente já se deparou em algum momento, até mesmo uma situação do cotidiano, né, que pra gente é um horror, é um terror passar por aquilo, e a gente acaba vendo nos livros. E também mitos, né, lendas urbanas, muitas vezes os autores trazem. Então a minha forma de ler preferida é terror e horror nacional, eu acho incrível. Também os internacionais, né, Stephen King, Joy Hill, toda essa galera, maravilhosos, mas o nacional é que ganha meu Teve uma coração. convidada aqui um tempo atrás que a gente estava falando, não era nem livro, estava falando de cinema e também nem era de terror, né? A gente entrou nessa ideia de que o cinema nacional tem um quê de resistência, de terceiro mundo e tal, né? E, cara, eu acho que o livro também tá muito nesse rolê, né? A gente escreve a partir da nossa realidade, né? E a nossa realidade é outra, né? Tem outras questões, né? Acaba que fica uma coisa, eu acho que é muito única do conteúdo brasileiro, né? Sim, até, por exemplo, quando a gente lê algumas histórias do Stephen King, tem muita essa coisa assim, a história de terror se passa numa montanha, numa cabana, não sei o quê. Isso não faz parte do nosso cotidiano. Aí, quando a gente lê, né, o César Bravo, que passa numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Quando a gente lê uma Paula Feb, que fala histórias de São Paulo. Uma Verena Cavalcante, que também fala de histórias do interior. Então aquilo traz proximidade, você se vê ali dentro. Porque é uma realidade clara sua, né? Você tá acostumado com a sua cultura. Tem um cara que eu não li os livros ainda, mas eu consigo imaginar que deve ser de uma familiaridade absurda pra mim, que é o André Bianco. Porque ele escreve de Osasco. E eu moro aqui em Osasco, né? Então... Sim, eu já vi várias pessoas falando que tem esse negócio dele descrever lugares aqui mesmo, né? De Osasco e tal. Eu acho maneiro isso. E o André Bianco, ele é um dos pioneiros, né? Dessa linha de suspense, terror e horror nacional. Então, toda vez que eu vou em sebo, eu tô procurando. O que tem aí do André Bianco? O que tem aí? E sempre tem alguma coisa. Ele é demais, né? Pioneiro. E bem prolífico, né? Ele tem bastante livro, não tem? Tem bastante. Quem gosta de história de vampiro também, sem o glamour, né? Do vampiro que brilha. Tem bastante conteúdo. Pode crer. Ô Ludmila, aqui no Quem Você Pensa Que a gente tem um pequeno hábito de começar com algumas perguntas que é sobre você, né? Pra conhecer um pouco melhor, né? E para dar um esquenta para
começar a conversa, né? Preparado? Sim, sempre. Aí sim. Tá, primeiro eu queria saber... Eu vou mudar um pouquinho do que eu tenho feito ultimamente. Eu quero saber um guilty pleasure. Uma coisa que você gosta meio escondido, assim, aquela coisa que você fala, mano, não vou assumir nunca que eu gosto disso aqui porque vão me zoar no rolê. Olha, eu preciso falar que assim, eu não sou de falar isso em todo lugar, mas eu vou falar. Cara, eu até zoei aqui agora, mas eu gosto da saga Crepúsculo, você acredita? Porque assim, foi a única saga que me pegou, do primeiro livro até o último. Então, não foi uma coisa que eu falo pra todo mundo, tipo, ai, gosto de Stephanie Meyer. Não vou falar. Porque assim, né, hoje já... Pô, igual eu tô falando, eu participo de vários clubes de leitura, né? Eu tava falando em hoje que eu li muito Nicholas Sparks na minha adolescência. Isso também é uma coisa que eu não vou falar pra ninguém. Mas eu li. Né? Eu li e tudo bem. E é uma coisa que na biblioteconomia a gente fala muito, né? Para cada leitor, o seu livro, e para cada livro, o seu leitor. E acontece. É uma parte da vida. Né? Hoje eu nunca vou deixar de ler o terror e suspense, que eu adoro. Mas eu tô lendo, igual eu te falei antes, né? Eu tô lendo muito essa coisa agora da cocriação, de física quântica, de neurociência, que eram coisas que não me prendiam. A Juliana Daglio, que participou aqui, ela também falou que é uma saga que é queridinha dela, né? E eu acho que é um feito notável, assim, apesar de não ser do meu interesse, assim. Eu não gosto de vampiro, foi por isso que eu não li o André Bianco até, mesmo sabendo que ele fala de Osasco, né? Mas, assim, pra mim é um feito interessante você acompanhar uma saga toda, não é qualquer um que consegue, né? Sabe? Você emplacar o que o Crepúsculo, se eu não me engano, são 5 livros, né? Então, só que assim, Ricardo, tem autores que a gente começa a ler eles e na verdade viram um esquema de pirâmide. Igual o César Bravo. O César Bravo é isso, tá? Todos os livros dele se interligam. Então, se você lê o Ultra Carmen até o Três Rios, os personagens vão aparecer. Então é assim. Tudo conectado. Exatamente, tá tudo interligado. Então tem autores que você acaba lendo no susto e vai ter que ler todos. Acontece. É igual o próprio King, né? O King tem um universo imenso, cara, de personagens que aparecem em tudo quanto é canto. Quando você menos imagina, né? Se você começa a embarcar na Torre Negra, você não termina nunca mais. Total. É isso. A segunda pergunta é o oposto. Eu queria saber uma coisa que, assim, você vê geral curtindo e você fala, cara, não entendi qual que é a graça dessa parada aí, sabe? Ai, olha, odeio Bets. Qualquer Bet. Total. Tô junto. E assim, eu vejo a galera no transporte público, né? Porque eu pego metrô e trem também. E eu vejo assim a galera em peso, todo mundo bet tudo quanto é jeito. Gente, que loucura é essa? Pra quê? E tem todo um incentivo, né? Tem uma propaganda massiva, né? Disso daí, né? Tem toda uma indústria, eu acho né? complicado porque quando a gente volta pra ideia de educação, cara, a gente não sai com nenhum tipo de educação financeira mesmo da escola. Eu não sei como é que tá hoje, na verdade, né? Mas eu mesmo não saí com zero educação financeira mesmo, assim, sabe? Então, isso é uma bela uma armadilha pra pessoa, tipo, gastar salário, gastar, né, o do pão da família, uma porcaria dessa, né? E ninguém se responsabiliza depois, né? Exatamente, é uma coisa tão assim, macabra, tão, sabe, sinistra, porque tem coisas acontecendo que não são divulgadas, então tem família toda acabada, morando na rua, tem gente que tirou a própria vida, que gastou tudo que tinha. Isso não é divulgado, né? Porque as bets não deixam, né? Elas estão em todo canto. Então é um problema agora de política pública, sabe? É muito complicado. O bizarro é que é um problema de política pública e tem uma bet que é do governo agora, né? Aí fica difícil, né? Aí, meu querido, é muito complicado. A gente não tem saída mais. Quem deveria estar resolvendo o problema tá junto com os outros, né? Aí complica, né? Ajuda a criar o problema, né?
Então, feitas as devidas apresentações, né, vamos entrar no nosso assunto. Eu tinha falado pra você que eu queria ir pra uma linha mais assim... Uma linha mais parecida com a ideia da Ju, né? Do episódio da Ju. Que é a gente entender a nossa relação com esses livros, né? E aí pode ir para além do terror, como eu falei no começo, né? Mas é aquela ideia de que eu não sei se aplica a todo mundo, mas assim, tem gente que é leitor por esporte, que é um entretenimento. Tem gente que tá contando o livro só, tipo, eu leio 20 livros para dizer que eu li 20 livros, né? Ou mais, né? Tal. Mas tem toda uma outra categoria, que eu imagino que seja a sua também, é a minha pelo menos, que é quem viaja de verdade nessas ideias, nesses universos, né? E assim, teve uma época que eu me interessei por esse negócio de quantidade, mas hoje eu não dou a mínima. Hoje eu tô procurando um livro que a história me faça mergulhar nela, sabe? Eu imagino que seja o seu caso também, né? Então hoje a conversa seria muito nesse sentido de, cara, falar sobre a nossa experiência com os livros, né? Com esses universos, né? E aí o que faz com a gente também, né? E como influencia até em outras áreas da nossa vida esse hábito de ler. Nesse sentido, cara, eu queria saber quando que começa o teu interesse por livros e se teve um específico assim que você falou, cara, esse aqui me pegou de uma maneira que depois dele eu tive que procurar outro e mais outro e mais outro e foi embora. Então, o que acontece? Eu tenho conexões, assim, com terror e literatura. Porque eu cresci, né, anos 90, vendo muito Edward de Mão de Tesoura. Então, eu comecei a ficar com hiperfoco no Tim Burton. E eu tenho, até hoje. Total. Eu tenho até hoje hiperfoco nele, assim, tudo dele... Principalmente do Estranho Mundo de Jack, eu sou fascinada, assim, sou obcecada. Então, esses dias mesmo, eu vi um copo que eu não tinha do Jack. Eu falei, não, eu tenho que comprar esse copo. Aí eu nem tinha dinheiro para ser lento, precisava daquele copo. E aí, o que acontece? Eu cresço vendo o Tim Burton, tudo dele. E aí, um dia, pequenininha, tava na casa de uma tia minha, enquanto minha mãe trabalhava. E aí, eu vi um livro didático, né, na época de escola dos meus tios ainda. E lá tinha um trecho da música dos Secos e Molhados, né? Que falava assim: o gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. Aí eu li aquilo, eu falei, gente, um gato preto cruzou a estrada. E aí eu comecei a viajar. Então, desde pequenininha já tinha essa ligação, assim, do suspense. Aí minha mãe começou a comprar os livros. Bruxonilda, tipo, tudo da Bruxonilda. Eu tinha hiperfoco em bruxa, em tudo quanto é coisa mística. E aí minha mãe querendo que eu lesse outras coisas. Eu falei, não, mãe, é isso aqui que eu gosto e tal. E aí foi. Então, desde pequenininha, nessa vertente, assim. E aí eu fui crescendo e tal, fui continuando, sempre uma leitura assídua. E aí eu ficava sempre na biblioteca da escola escola pública. Né, nessa década aí de 90, 2000, era uma biblioteca largada, completamente largada. Mas sempre tinha alguma coisa do Stephen King, nem que fosse sem capa, totalmente rasurado, mas tinha. Então, comecei ali a ter contato com as coisas. E aí, um belo dia, meu pai, funcionário público, falou pra mim, Lud, eu já tava na época do vestibular, ele falou, olha, tem uma faculdade que ela tem desconto pra filho de funcionário público, você não quer tentar a bolsa? Eu falei, quero. Ou sociologia e política, que eu também gosto. Eu falei, vou pra Bíblio, que eu sei que tem um pouquinho mais de emprego do que sociólogo. Aí fui, consegui a bolsa, aí fiz iniciação científica, aí não pagava nada, 100% bolsista. E aí começou a mais louca ainda por livro, que já era. Só que sempre um pezinho ali na sociologia, porque eu gosto muito dessa área, né? Principalmente antropologia, estudar os povos. Nossa, antropologia é da hora. Nossa, eu viajo, assim. Principalmente na cultura indígena. Putz, eu adoro estudar cultura indígena. Eu acho que é um universo, é incrível. E aí fiz Bíblio, atuo na área. Só que aí eu fiz uma licenciatura há um ano em sociologia. Falei, não, precisava fazer sociologia. Aí meu chefe também, meu diretor, me incentivando, faz uma licenciatura. O pessoal do meu trabalho, eu fiz sociologia e me apaixonei mais ainda. Então, assim, eu não paro de ler, não paro de estudar. A leitura tá na veia. E aí eu faço parte de clubes de leitura de terror, né? Um é o
CAPS, que é um clube que a gente Caps. só lê serial killer, só isso que a gente lê. Ah, total. E Clube da Meia-Noite, que é minha paixão, pioneiro, que eu tô desde o início, assim. É o meu primeiro clube com eles. Amo, fiz amigos ali dentro, amigos pra vida. Também, Clube da Meia-Noite, só terror suspense. E Sangue Latino, que é incrível, a gente só lê terror latino. Olha que lindo. Olha só. É muito legal. A gente vai Eu descobrindo não sei autores... se tá na categoria do terror, porque eu acho que ele é mais amplo, mas com certeza tá entre os latinos. Eu adoro o Borges, Jorge Luiz Borges. Não sei se ele tá dentro. O Borges, ele tá no suspense. Suspense, né? Maravilhoso. Ele tem né? Nossa, eu me amarro. Borges é muito bom. Porque ele tem um pouquinho de Edgar Allan Poe, tem uma pitadinha de Lovecraft no meio, né? E é uma mistura... Não, Lovecraft maravilhoso, né? Que tá ali com Edgar Allan Poe, que... Perfeito. Os dois, assim, Eu incríveis. acabei de comprar uma biografia da Darkseid, do Lovecraft. Já tô doido pra começar aqui já. Maravilhoso. E a Darkseid eu também sou suspeito pra falar, né? Porque as edições são incríveis. Tem que ver. Assim, eu me amarro nas edições, é muito da hora você ter um livro da Darkseid bonitão do jeito que eles são. Só que eu acho que contribui com uma ideia que eu não gosto muito, que, assim, esse rolê todo do instagramável, sabe? Eu tenho um Instagram que faz resenha de livro, aí você faz toda aquela montagem fotográfica e não sei o que. Pra mim, por mais que, sim, seja da hora você ter um livro bonito, assim, todo radiante na sua estante, eu acho que contribuiu um pouco com a ideia de, tipo, o livro virar uma decoração também, sabe? Virar um negócio de, eu compro esse livro porque ele é pra ficar aqui brilhando na minha estante mesmo, saca? Tem que ser essa edição, né? Dessa editora. Sim, mas é aquela, né? É muito bom você ter uns livros bonitão mesmo desse, né? Só que eu acho que tem que ser mais do que isso, sabe? Tem que, tipo, você tem que ter interesse mesmo pelo livro em si, e não só por, tipo, eu tenho essa maravilha na minha estante, entende? É bem complicado, né? Essas questões, porque a Darkseid relançou vários autores, né? Uhum. E é óbvio que se tiver um livro de outra editora mais barato, eu vou comprar. Só que tem uma galera que realmente ela vai pela estética. E é aquela coisa, né? Aí, no meu ponto de vista bibliotecária, eu acho que o importante é ter o livro. Sim, total. O importante é pegar, sabe? Seja lá como for, gostou? Vai, aí você leva, entendeu? Uhum. Eu também não faria questão, e eu sou do sebo. Eu gosto do sebo, eu gosto de garimpar. E Darkseid raramente aparece É sebo. verdade. Você falou que começou dos anos 90. Cara, talvez você tenha pegado um momento parecido com o meu, que foi esse negócio de... Você colocava o livro dobrado no bolso, porque o livro era pra ler, sabe? Amassou a capa? Problema, o livro é pra ler só, né? Eu li a história, eu entrei naquele universo, eu curti aquele rolê, e aí, às vezes, você nem interessava muito em ter esse livro depois. Você emprestava, não voltava pra você... Ele virou um item de colecionador agora, né? É um negócio que, assim, cara, vale ouro, né? Você não vai nem emprestar. Não vou emprestar isso aqui nunca. Coisas assim, né? Eu concordo com você. A gente queria saber da história, né? A gente não ficava ali apegado. Que nem Aventuras de Xisto, sabe? Nossa, a gente comia aquele livro. Comia. E era o certo, ficava rodando com a galera. E aí, quando eu era bibliotecária escolar, tava na escola mesmo, ali no chão da escola, aí eu chegava na biblioteca e às vezes a pessoa que trabalhava comigo falava, nossa, essa biblioteca tá uma bagunça. Eu falava, não, porque tá funcionando. Se a minha biblioteca tivesse arrumada, aí era preocupante. Mas se ela tá bagunçada, porque tem gente pegando coisa. Os livros estão muito desgastados. Que bom, se eles estão desgastados, eles estão cumprindo a função deles. Total. É assim que tem que ser. Aí que vinha criança pegou o livro. Nossa, deixava fazer o que queria. O importante já tá com o livro ali. Não tem problema. Pega o livro, morde o livro. O importante é você ter o livro ali, entendeu? É essa a função. Aí quando eu chego numa biblioteca que tá muito organizada, aí eu já olho e falo, essa biblioteca aqui não tá cumprindo a função dela. Não tem ninguém vindo aí, né? É bem isso mesmo. É. Eu já vi várias discussões interessantes sobre essa ideia do livro
ele não é o fim, ele é um meio só, né? Sabe, e aquela, né, um livro, assim, essa época que a gente vive, tem um quê da Dark Side de muitas editoras, ela tem um quê de endeusar o livro como se fosse uma entidade aqui, o livro, sendo que, assim, cara, Mein Kampf do Hitler é um livro, então, tipo, o livro é um amontoado de papel que o cara escreveu, né, então tem o rolê da história, né, do cara que escreveu, o cara que é o escritor, que é o talento, mas qualquer um que fala que tem dinheiro pra fazer um livro faz. Então, ele é um meio. O fim é outro, né? E aí a gente tá andando num tempo agora muito complicado, né? Esse tempo que a gente tá passando. Porque tem alguns autores e uma autora específica aí que tá vendendo um livro a rodo internacional. E aí um dia eu fui pegar esse livro, que até uma amiga minha me indicou, você tem que ler o livro dela, que eu não sei o quê. Eu falei, deixa eu olhar. Eu tava na cara que era escrito por IA, Sério? sabe? Nossa. Então, assim, a gente tá num período, assim, que eu vejo muita gente lendo, bem mais que antes, assim, bem mais que 5 anos atrás, eu acho. Uma coisa recente. Muita gente lendo no metrô, lendo livro, lendo Kindle. Só que aí que tá, você tá lendo uma coisa real ou você tá lendo uma coisa feita por inteligência artificial? Porque tá na cara que muita coisa ali foi escrita por uma IA. Não tem nada assim que você fale, não, peraí, isso aqui tá muito certinho. Tá muito, sabe, uma historinha muito bem contada da carochinha. Uhum. Então, sei lá, é meio preocupante, assim, esse período que a gente vive. E aí, por isso que eu acho que entram as pessoas que gostam de ler, entram os clubes de leitura, pra gente conversar, debater e falar, olha, isso aqui é literatura, isso aí não é, tá? Vamos entender mais um pouquinho pra gente ter um senso crítico do que é, o que não é. Tem isso, sim. Sim, é uma outra questão da educação, né? Eu repeti algumas vezes aqui, porque essa matéria que eu vi, ela me deixou um tanto quanto indignado. e eu repeti, acho que em alguns episódios aqui, que eu vi um estudo dizendo que, cara, tá numa taxa de 26% de pessoas que saem da escola, terminam até faculdade, praticamente analfabeto funcional. O cara sabe ler, mas não sabe interpretar. E aí entra todo esse rolê que você falou, cara, se eu não sei interpretar o que eu tô lendo, como eu vou saber se tem alguém escrevendo de verdade? Como eu vou saber no que eu tô acreditando se eu não sair preparado para interpretar de verdade o que aparece para mim? É um tempinho complicado mesmo. A gente viveu, né, Ricardo, um retrocesso no nosso país. Não dá pra negar. Eu acho que todo profissional da informação, da cultura, da educação, sabe que a gente viveu e que isso foi proposital, que isso foi de caso pensado, o que a gente passou no nosso país. E agora a gente tá vendo os frutos disso. Eu vejo muito adolescente por aí, da minha família mesmo, que você fala, o que tá escrito aqui? Ele sabe ler, mas ele não entende o que tá escrito ali. E aí, como é que vai ser? Porque não é a questão só da leitura, na literatura, da língua portuguesa. Não, ele não sabe resolver um problema de matemática, porque ele não sabe interpretar o que tá pedindo. Então, são movimentos que a gente vem trabalhando. Como que a gente pode ser mais pedagógico, né, com esses alunos, com essa juventude, né? Então, vamos lá. Então, eu tinha muito desse trabalho. Olha, você leu aqui. Lê isso aqui pra mim, o que você entendeu? O que falou? E aí, não eram perguntas tão rasas, eram assim, tá bom, esse parágrafo tem quantas pessoas falando? Narra algum objeto? Narra alguma situação? Porque aí você já começa a ficar mais profundo. E aí, pessoas que não sabem interpretar, não têm senso crítico, não conseguem enxergar a verdade, vai acreditar em mentiras, e aí vai gerando uma bola de neve que a gente conhece bem. Rola aquele lance da dissonância cognitiva, que é o cara entender o oposto do que você quer dizer, sabe? Você fala, eu gosto de verde, e a pessoa entender que você tá falando que eu odeio o azul, né? Sabe, eu não falei isso. Na tua cabeça eu falei isso, mas, cara, não foi. É um problema de interpretação, essa dissonância cognitiva, né? É você presumir coisas a partir
do que eu falo, né? Aí gera, sabe, coisas que a gente tem que lidar no nosso tempo. Por exemplo, uma conversa de WhatsApp, que dependendo do jeito que você escreve, a pessoa, mas por que você tá bravo? Mas você tá gritando? E é uma ausência de interpretação, sabe? De você não entender o que foi dito ali, né? Do jeito que foi dito. É português, no final das contas, sabe? Tipo, é um pouco angustiante. Então, e tem pessoas no meu WhatsApp que eu mando áudio. Porque eu sei que se eu escrever, não vai interpretar da forma que eu quis dizer. Então eu mando áudio ou ligo, que vai dar ruim. Não adianta. Total. E aí o que acontece? A gente tá nessa fase, assim, sabe, Ricardo, da educação. A gente tá nessa fase agora de pegar na mão e de conversar. E aí ler. Aí depois que leu, conversar bastante. A gente precisa de mais diálogo, né? E quando a gente lê, a gente tem mais diálogo. Hoje a gente vê uma juventude mais fechada, mais robotizada, que só sabe falar sim ou não, né? Às vezes você leva um debate, um tema. O que você achou disso? Legal. Você concorda? Sim. Não. Então a gente vê muito assim. O que a gente tem que fazer é conversar e levar informação para as pessoas e tentar extrair o senso crítico delas, porque tá difícil mesmo, tá tenso. Da gente começar, eu tava pensando sobre esse negócio das experiências com livros e tal. Teve uma época, como eu disse no começo, que eu lia muito livros de filosofia do próprio filósofo, sabe? Eu gosto bastante do rolê de existencialismo, né? Então, eu li muito Kierkegaard, alguma coisa do Sartre também, né? E, assim, é uma leitura acadêmica. O autor, ele pressupõe que você tem um nível para entender o que ele tá falando ali, porque ele não explica em momento nenhum. Ele pressupõe, se você não tem nível para ler aqui, você não lê. Simples assim, né? É mais ou menos assim, né? E eu tava lembrando o tanto de coisa que eu entendi de filosofia lendo Stephen King, porque as questões morais, questão filosófica que ele coloca os personagens dele enfrentando, é meio que a ideia da mostrar na prática. Né? Você mostra um personagem lidando com uma questão que é aquela questão que o filósofo falou de maneira acadêmica, sabe? E eu aprendi tanta coisa com isso, eu tinha até uma certa arrogância do não, eu leio filosofia, sabe? Isso aí não, eu leio filosofia, né? E me derrubou, me passou uma rasteira, falou, nossa, eu tô entendendo melhor lendo o rei do terror do que lendo o filósofo acadêmico, né? Sim, eu tive essa impressão com o livro Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante. E a Verena, formada em letras e tudo mais. E aí eu comecei a ler o livro dela, assim, no clube de livros, né? Nosso clube, eu acho que era o Sangue Latino, que a gente tava lendo ela. Despretensiosamente, sabendo que seria uma história de terror. Só que ela trouxe umas questões, Ricardo, da vida, assim, sabe? Do nosso desenvolvimento como pessoa. Questões dela da infância, questões dos amigos, da família, de coisas que a gente passa e a gente não entende que aquilo constrói nossa personalidade, quando começam os primeiros traumas, sabe? E isso, assim, me pegou de um jeito. Eu falei, gente, esse livro é muito mais do que eu achava que ele era. Né? Só pra você entender um pouco a história de uma avó, que ela era médium no interior, assim. E a neta morava com ela. E a neta acompanhava ela nas visitas, porque o povo ficava doente, chamava ela, tipo uma curandeira. E ela ia. E aí iam acontecendo várias coisas no desenrolar disso, assim. Então ela fala muito de traumas, das coisas que aconteciam naquela sociedade, naquelas pessoas. Fala muito de abuso, como acontecem os primeiros abusos. E são sinais que a gente vê no nosso dia a dia que a gente já começou a deixar banal. A gente já banalizou. E ela traz de um modo tão assim sensível e sutil, que é exatamente isso que você tá falando. É muito mais do que literatura. É muito mais do que uma ficção. Te traz, assim, coisas pra você refletir. E falar, poxa, nossa, é assim. E é uma parte filosófica também da vida. Até onde também é real o que se fala, o que se vive. E aí, o final do livro, você para e fala, meu, foi real isso? Ou ela sonhou? Bom. E aí a gente fez um debate com ela, tipo,
e aí, você sonhou ou foi real? Ela falou, vocês que sabem, sabe? Afinal, é de vocês. Eu falei, meu, essa mulher é maravilhosa. E aí me apaixonei pela Verena. Me apaixonei. Achei ela incrível na construção, sabe? Dos personagens, do enredo, da história. A Paula Feby também, eu acho ela, assim, um fenômeno, assim. E as duas são parecidas, ela né? escreve... No conteúdo, né? São. Só que, assim, a Verena é mais essa coisa filosófica, poética, do dia a dia, né, da construção lá de trás da infância. A Paula, ela também tem esse meio literal, mas ela traz coisas da medicina, da psique, da psicanálise, que ela tem essa formação. Então ela vai moldando perfis de personalidade que você vai entendendo onde ela tá querendo chegar, né? Ela fala muito do narcisista, dos abusos, dos relacionamentos tóxicos, então você entende onde ela quer chegar. Mas as duas são apaixonantes. Aí vem a Irka, né? A Irka Barros. Essa eu não li. É outra também. Ela escreveu Vespeiro. E, cara, o que ela conta ali naquele livro é de um terror imenso, assim, né? Que é o que acontece com a vida da mulher. A gente sai na rua, eu pelo menos, né? Igual eu falei, pego o metrô, pego o trem. Eu nunca tô com uma roupa que eu falo assim, não, essa roupa aqui vai chamar atenção. Não, nunca tô. É um camisetão, uma calça jeans, eu tenho medo do que possa acontecer. E aí ela vem contando esses medos, sabe? O que realmente pode acontecer, ela vem falando disso. Nossa. Então isso pra mim é um terror. Eu nunca vou sair na rua meia-noite sozinha. Porque o que pode me acontecer? Então, é esse tipo de terror que ela fala. E é um medo que o homem nunca vai ter, né? Nunca vai nem saber, né? Não vai. Por isso que eu te digo, quando a mulher escreve terror e horror, é muito mais brutal. É muito mais pesado. Porque ela sabe escrever, ela vive isso desde que nasceu. E pode-se dizer que aquele então, medo tá com ela, né? Lê, tá a todo momento. A todo momento. Quando você lê a Irka, quando você lê a Augustina, né, que é o Saboroso Cadáver. Meu, o Saboroso Cadáver é um soco no estômago. É uma coisa assim que você fala, meu, como a mulher é usada de todos os sentidos, assim, sabe? Mutilada. E é um terror, assim, da nossa vida cotidiana. Então, é o terror que a criança vai sofrer, que a mulher vai escrever muito melhor, né? Porque cuida da criança, porque tem esse senso, mesmo se não for mãe, tem um senso maternal. Então é uma coisa que rasga, sabe? Que rasga o peito, assim. E como eu disse, quando a gente lê um terror nacional, seja feminino, masculino, homem ou mulher que escreveu, é muito mais próximo da gente, né? Tem um cara também que eu amo de paixão, que é o Roberto Denser. Ele escreveu Colapso. E Onde Está Elisa. Ele me mandou Onde Está Elisa. Cara, que me arrepio de lembrar do livro de Onde Está Elisa. É, assim, uma coisa brutal, assim. Ele é um autor consagrado agora, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é nordestino. Então ele já vem com uma pegada bem brutal também no que ele escreve. Num mundo colapsado, em pessoas lutando pela sobrevivência, ou você mata ou você morre. E vai acontecendo as coisas, você fica, meu Deus, e o que eu faria? Aí você fala, não, eu faria igual. Aí você fala, nossa, eu sou um monstro, sabe? E ele te leva pra várias reflexões. Sim, você fala, puta, o que eu faria? Eu tenho uma pergunta nessa linha, inclusive. Porque pensando na ideia tanto da Paula Feby quanto da Verena, que é aquele negócio a Verena tem um quê de bem melancólico, bem, tipo, resultado dos traumas, né? Sabe? Quase sempre é um adulto que tá só os cacos por causa de um trauma de infância, de alguma coisa assim, né? E o da Paula Feby tem um quesinho de, tipo, vingança feminina, né? Do tipo, vamos dar um troco, né? Nesse sentido, você acha que tem... E a Paula Feby me falou uma vez, inclusive, que eu perguntei sobre um livro que ela achou, tipo, pesado, porque ela lê muita coisa que para muitas pessoas é pesado, né? Eu perguntei pra ela um livro que ela considerou, falou, nossa, isso aqui foi treta até pra mim, né? E ela falou daquele Fábrica de Vespas, que eu não lembro de quem é, mas foi a Darkseid que lançou. É um cara que acho que é irlandês, o cara que lançou, né? E ele mostra a maior parte da história uma pessoa que ela, tipo, faz a maldade pela maldade. Eu mato só porque eu quero matar e acabou. Sabe? Um negócio cru, assim, um negócio que você fala, meu,
tipo um lance de psicopata mesmo, assim, né? E pensando nesse sentido, eu queria saber se tem algum livro bem nessa pegada que você falou antes de eu começar, de tipo, cara, isso aqui me mostrou que eu seria desse naipe aqui, ó. Eu faria um negócio desse aqui, sabe? Isso aqui, se acontecesse comigo, provavelmente eu tava lascado igual esse cara aqui agora, sabe? Coisa assim. Olha, eu vou dizer pra você que Colapso, do Roberto Denser, que ou você mata, você morre, então você vai preferir matar. Isso é um fato, né? E o Vermelho, da Paula, tem um conto que, putz, aquele conto ali me ligou, assim, com uns gatilhos pessoais meus, sabe? Que eu parei ali e aquela mulher vivia num relacionamento tóxico, né? Eu acho que é o primeiro ponto do livro. Tóxico, com um cara totalmente narcisista, e ela consegue se livrar desse cara. Certo. E ela vai tocar a vida dela, só que aí no final das contas, ela fala, não, peraí, eu preciso entender porque que ele gostava disso. E aí ela vai lá entender por que ele gostava disso. E aí ela cai numa armadilha, né? E aí ela, pra se livrar daquilo... Aí eu já me peguei em situações que eu falei, não, mas peraí, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu quero entender por que fez isso comigo. Aí você fica lá cavucando a ferida, e aí você parece que fere mais ainda. Eu falei, meu, isso aqui eu já fiz coisa parecida. Eu não deveria ter cavucado ali, deveria ter deixado quieto, seguido o baile. No final das contas, eu sou mais parecido do que eu queria com aquela pessoa ali, né? No final das contas você fala, putz, era melhor nem ter mexido nisso, que eu nem sabia que eu tinha esse botão. É como se fosse isso, sabe? Então, o Roberto com o Colapso e a Paula com o Vermelho. Eu falei, puta merda, como é que pode, né? E aí a gente para de julgar. Eu já sou uma pessoa que não julgo muitas pessoas, sabe? Às vezes eu sou humana, não vou ser hipócrita, que a gente fala, ai, que idiota fazer isso e tal. Mas eu não sou essa pessoa. E aí depois desses livros, aí que eu falei, nossa, realmente, não dá pra julgar ninguém, entendeu? O que pode acontecer. Sim. Afinal das contas, natureza humana, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa dentro desse gênero, mas pode ir para outros também. O que você acha que esse, no caso o terror em primeiro lugar, que é o nosso favorito, o que você acha que ele te permite sentir que talvez você não ache em outro lugar, sabe? Aquela sensação que só tem ali, que você volta ali porque você quer, é meio que a droguinha, sabe? Eu tenho que voltar ali porque eu quero sentir aquilo de novo. Não, você falou tudo. Eu ia te responder adrenalina. Eu ia te falar, isso você já antecipou. É a droguinha, é a adrenalina. Porque o livro de terror, ele tem as amarrações que outros livros não têm. Então, quando você tem um livro de romance, fica aquela coisa morna, aí você fica torcendo pra eles ficarem juntos. Sempre vão ficar juntos ou um vai morrer no final. Ponto. Agora, o livro de terror, suspense e horror, não, você nunca sabe o que pode acontecer. Nunca, assim. Que nem a gente tá numa leitura coletiva, eu já li o Ultra Carne, do César Bravo, e tô lendo de novo por causa dessa galera. E aí tem um lugar do livro, assim, que é a história de um menininho, né, um ciganinho, ele é criança, mas ele tem o espírito lá do pai que acompanha ele, que é um ciganão que morreu. E aí, você fica com dó do menininho, né? Você fala, poxa, os ciganos largaram ele no orfanato, que dó desse menino. E aí você fica ali super chateada com o menino, né? Que ele foi largado. E é um orfanato de freiras, católico, aí tem o padre. E aí o menino começa ali, a ficar ali no orfanato, e as crianças zoando ele, e o padre deixando. Meu, dali a pouco, numa madrugada, o ciganinho botou fogo em tudo. Todo mundo morreu. Então, quando que isso vai acontecer no livro, em outro tipo de gênero? Não vai. É só o terror, horror, o suspense que vai te levar. E aí você fica, quê? Como assim? Menino desgraçado! Então é aquela revolta, aquela adrenalina, que nos outros gêneros não tem. Não adianta. Tem um papo que tem até estudo, que fala sobre a ideia de que você... o terror, ele permite você sentir aquele tipo de sensação ali do medo, da adrenalina, só que num ambiente seguro, sabe? Você tá sentado na tua casa, você não tem um serial killer atrás de você, né? Você tá meio que naquela... seguro mais ou menos. Mais ou menos, No Brasil tem isso, né? Mais ou menos.
Então, é seguro mais ou menos, porque tem essa questão, né, do bandido real. E aí que nem, cara, eu não sei se você leu esse livro e se quem tá ouvindo leu, mas é unânime. Todo mundo que lê Ultra Carne tem uma semana de pesadelos. Meu Deus. Eu não li, não. É real. É real. Cara, então leia, porque é real. Todo mundo que leu, a gente tá na leitura coletiva, eu acho que tem umas 35 pessoas lendo. Tá todo mundo tendo pesadelo, e é real. Quando eu li a primeira vez esse livro com um amigo meu, o Murilo, a gente leu juntos e tal, foi uma semana de pesadelo dos dois. Deus. E eu falando com ele, falei, Murilo, você sonhou? Ele, poxa, eu também. E eram umas coisas pesadas, assim, sabe, os sonhos. Eu falei, é que a gente é dois bundão, fiquei zoando ele. Mas agora que a galera tá lendo, todo dia tem gente no grupo falando, poxa, eu tive um pesadelo foda, não sei o quê. E acontece. Caramba. Aí, ó. Propaganda melhor que essa não existe, né? E eu até fiz um post esses dias do livro, aí o próprio César falou, os pesadelos. E realmente, ele já sabe, porque a galera já vai falar com ele, fala, tô tendo pesadelo. Olha ele só. já sabe que é o livro dos pesadelos. Caramba, mano. É muito bom. Maneiro isso. Eu gosto dessa ideia da gente entender, né? Foi uma coisa que eu conversei bastante no episódio da Juliana, que ela é psicóloga, tá falando, eu vou aproveitar o rolê e vamos fazer uma análise aqui, né? Porque eu acho maneiro demais entender o que faz com a gente a leitura de algumas coisas. As minhas perguntas estão sempre no sentido de entender a gente e a nossa construção depois daquele livro, né? Por isso que eu perguntei até se tem... Você falou de uns livros da infância, mas você tem um que você falou, nossa, esse aqui nunca mais foi igual depois que eu li? Não? Olha, eu sei que o autor é controverso, mas Alice, no País das Maravilhas, pra mim, assim, até hoje, é top 10, assim, sempre tá lá. E cada vez que eu leio ele, agora mesmo, mês passado eu fiz uma releitura, eu vejo coisas diferentes ali naquele livro. Então, a primeira vez que eu li, eu acho que eu tinha 10 anos. E aí fui lendo de novo, lendo. E aí, quando eu tava fazendo aula de inglês, pediram um livro, eu comprei ele. Então, assim, sempre ele sempre roda em volta de mim de alguma forma, desde a infância até agora, assim. Sempre cai de alguma forma. E aquilo é um terror puro. E todo mundo vê como fantasia. E não é. Aquele livro é um terror, é macabro. Tem ali um lance, sabe? Que você fala, meu, isso aqui é macabro. Essa menina não foi nesse buraco desse jeito. Não é esse buraco que ela caiu. E aí você fica tentando fisgar a coisa. Eu já fisguei coisa ali. Eu falei, meu Deus, cara. Olha só. Como dizem que você é uma criança? Não é. Tem um livro que eu já vi bastante gente lendo, mas geralmente é alguém que está estudando, que era uma interpretação dos contos antigos, principalmente dos Grimm, que era a interpretação pela psicologia ou pela psicanálise, não lembro bem. E é um negócio tenso, né, mano? Porque além da maior parte desses contos eles não ter esse final bonitinho da Disney, né? Tem toda uma profundidade, né? Ali dos personagens, e reflete muito a época que foi escrito, né? Então tem umas coisas que, sei lá, enfeitaram demais pra virar conto de fada, porque não tinha nada de conto de fada, né? No original, né? Talvez o Lewis Carroll passe por isso, né? Talvez ele era um negócio muito mais cru e a gente foi amaciando com o tempo, né? É muito louco, assim, porque o que acontece, né? Ele escreveu esse livro pra Alice, que era essa menina, mas fica nítido que ele era obcecado por essa criança. Fica nítido que ele era apaixonado por ela. Ele escreveu o livro pra ela. E aí depois, ele, de muitos anos, ela adulta já, ele encontra ela com 30 anos pra entregar o manuscrito pra ela. Fala, é seu. E aí ela, com muito ódio dele, que não fala o certo porquê, né? Ela vai e vende e fica bilionária, né? Publica isso e tudo mais. Então é uma coisa assim, que você fala, meu, o que rolou nessa história, assim? O que esse cara quis dizer? Quem que era esse coelho branco, entendeu? Quem que era essa galera? Porque tinha lá a Rainha de Copas. E aí, às vezes eu entendo em algumas das minhas pesquisas que a Rainha de Copas às vezes era a própria mãe dela. Então, assim, é uma coisa muito, muito louca. E aí, no paralelo que você falou desses contos, assim, que geralmente não são, que eram de secção, tem um livro que é o livro da minha vida, que é Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Nicholas. Esse livro, assim, E aí ela analisa ponto por ponto. É mesmo? Ponto de fada por ponto de só, fada. É um livraço, né? Um livro super grosso. E ela fica analisando ali. E ela é psicanalista, né, Clarice? Então ela diz
E realmente, que era sempre gira em torno de um cara abusivo que queria aproveitar de uma menina, de uma criança, de uma mulher, que queria podar, que queria matar, que queria torturar. Então todos os contos giram em torno disso. E aí a Disney não ia vender, né, desse jeito. Então ela teve que maquiar tudo isso pra ficar bonitinho, pra falar que era contos de fadas, porque não tinha esse de fadas, só contos, né, e vender esses contos de fadas, né, porque precisava tirar proveito, como sempre. E a Clarissa destrói isso. Ela destrói isso no livro dela e rasga esse véu. É um livro incrível. Assim. Eu super indico, todo mundo lê, muito lindo. Eu vi esse livro. Inclusive, onde eu trabalho tem um lugarzinho meio estante de livro lá, que eu já vi esse livro lá. Mas o tamanho me deu uma assustada, né? Mas fiquei curioso. Mas dá uma folhada. Fiquei curioso pra pegar assim. Dá uma folhada. Eu acho que, se não me engano, é o do Barba Azul. Uhum. E o Barba Azul, assim, cara, não é nada daquilo que se conta na Disney. Ele era um cara super converso, assim, que ele casava com as mulheres mais bonitas de cada povoado, ele era muito rico. E aí, no final das contas, ele prendia elas, e se elas não obedecessem, ele matava. E aí ele ia mudando de cidade em cidade, né, até uma família vingar a morte da filha e tudo mais. Mas, assim, é um livro de desconstrução. Eu super digo, galera, ler enquanto mulher. É aquela, né? É um livro pra todo mundo, mas é um livro que tem que ser lido no momento certo, né? Tem isso muito também, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem gente que chega pra gente pra falar assim, eu não consigo gostar de livros e tal, né? E para além desse, assim, a primeira dica que eu sempre dou é essa de procurar um tema que você goste, né? Que aí vai ser mais fácil. Mas eu acho que para além disso tem esse rolê do momento para ler o livro. Se não tiver no momento, pode ser um negócio que você gosta, não vai, né? Então tem uma preparação. Tem que ter uma preparação. Eu acho que tem que ter um aquecimento. O meu filho mesmo, ele tem 7 anos. Eu não vou dar o Machado de Assis pra ele ler. Total. Então, o que ele lê agora? Ele lê Capitão Cueca. Ele ama Capitão Cueca. E tá tudo bem. Sim. E deixa ele lá, ele vai sentindo. Eu acho que o interessante é adquirir o hábito, né? E aí depois ele vai ter interesse ele sozinho por outros temas, conforme ele for crescendo, né? O meu guri tá com 14 anos e tá lendo filosofia. E do nada, sabe? Não é uma coisa que eu falei, que eu fiquei aqui, lê esse livro. Não é, ele pegou, cismou com isso e tá lendo lá. E outra, assim, cara, tem coisas que até hoje eu não consigo ler. Eu tenho um livro aqui de mantras do Buda. E aí eu começo a ler aquilo, me dá um sono terrível. Imagino. E ele falando das guerras, né? Aconselhando a galera como é que faz na guerra, onde não vai. Não, isso aqui não. Então é difícil pra mim. Eu sei que uma hora vai chegar. Uma hora eu vou ler. Mas ainda não chegou. Sim, total. Tem um momento, não tem o que dizer a respeito disso, cara. Tem um momento, não é só pegar qualquer livro a qualquer hora. Sabe? Isso que pra mim faz parte da mágica do negócio, né? Sabe? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aí que é um pouquinho mais profunda agora, hein? A gente estava falando de Paula Feby e de Verena, que são leituras assim bem cruas, bem pesadas, né, no quesito trauma e etc e tal. Tem algum tipo de limite pra você? Tipo, cara, essa linha aqui eu não passo não. Esse cara aqui não dá pra mim. Aqui é meu limite, sabe? Olha, eu vou te falar que o meu limite foi Colapso, do Roberto Dennis. Que é o da distopia, fim do mundo e tal, né? Exato. As coisas que acontecem ali naquele livro, eu falei até com ele, falei, Roberto, cara, ele escreve brilhantemente, perfeito. Só que o tema é pesado, não adianta falar que não é, porque é muito, assim. Eu falei, depois disso aqui, eu não sei se dá pra escrever depois disso. Eu acho que isso aqui é o limite.
E aí tem coisas ali que é tipo Epstein agora, sabe? O caso Epstein. Sei. Tem coisas no colapso que é tipo isso. Eu falei, gente, é canibalismo, sabe? Coisas assim do tipo. E aí eu vi aquilo, eu falei, Roberto. Aí ele falou assim, é distopia, fim do mundo. Então qual que é o limite pra sobreviver? Né? Qual que é o limite humano? Então aquilo eu falei, gente do céu, isso aqui eu não consigo. Eu li o livro, eu fechava e ficava ali, na dissociação, sabe? Parada, olhando pro nada, esperando digerir as coisas que aconteciam. É muito pesado, mas é muito bom. É muito bom. Eu aconselho todo mundo a ler. É demais, assim. Muito bom. Só que é meu limite. Né? Eu tenho alguns da Dark Side, assim, que eu evito. Que eu falo assim, não, esse eu nem vou ler, assim. Porque, tipo, aquele da... Acho que é a menina da janela, atrás da janela, um negócio assim. Porque são histórias reais. E é um negócio muito violento mesmo, né? Seria mais ou menos o rolê que você falou do livro dele, só que tipo uma história real. Aconteceu com aquela pessoa, né? Esse, se eu não me engano... Não, aí pra mim não dá. Então, esse pra mim não dá. eu acho que é a menina da janela, a menina atrás da janela, não sei. Que é a menina da casa ao lado? Da casa ao lado, acho que é esse mesmo. Que é uma história de... Nossa, não dá. Eu vi uma galera falando desse livro no clube de leitura. Falei, não vou ler. Não quero nem ouvir falar. Não vou ler. Pra mim, um limite é esse aí de tipo... Aconteceu de verdade, assim, e você vê que é um negócio violento, assim. É meio que um choque à natureza humana, né? Você sabe que existe alguém no mundo que é capaz de fazer aquelas coisas, mas, assim, tem um quê de... não quero acreditar, né? Sim, e aí a gente fica chocado. E pra mim, eu tenho problemas quando envolve criança. Sim. Envolveu criança, não vai. Não consigo seguir. Exato. Nesse sentido. É impossível. Agora pode colocar lá um demônio, uma assombração, não tem problema. Agora criança... Sim, é verdade. Eu acho que eu comentei isso com a Gil no episódio dela, que tem muita metáfora no terror, né? Tem muita questões da gente com a morte, questões da gente com finitude, que são exploradas no terror, como fantasma, espírito, né? E esse rolê todo que, no final das contas, ele mostra mais um medinho da gente com essas coisas em si, não com o monstro, o fantasma ou coisa do tipo. Aí eu acho que talvez quando a gente entende isso, fica bem mais fácil lidar com esse tipo de história. Eu tava lembrando aqui que o Stephen King falou uma época, tá na biografia dele, aquela Coração... alguma coisa, Coração Sangrento, não sei, é da Dark Side também, que por um tempo ele falou, não sei se fala hoje ainda, mas por um bom tempo ele falou que O Cemitério era o livro mais pesado dele, né? E aí você vai ler, tipo, ele não é pesado no sentido terror, sabe? Ele é pesado porque ele fala muito desse lance da depressão, desse rolê com a finitude, que é a filho do personagem principal que morre, e aí esse cemitério é esse rolê que é um lugar que consegue trazer as pessoas de volta, mas elas não vêm iguais, né? Vêm meio danificada. E a questão toda do livro não é essa ideia de tipo o zumbi que vem de lá. A questão toda é do limite que você atravessa pela culpa, pela depressão e por não saber lidar com a finitude de alguém que você ama e tal. Então, nesse sentido, ele é bem pesado mesmo, sabe? Às vezes tem gente que vai ler pensando, eu vou ler o livro mais assustador no quesito terror. Mas ele é pesado no quesito questionamentos. Exatamente. E foi o que o César Bravo falou pra gente uma vez numa literatura coletiva. É diferente o terror do horror. Porque a gente tem intrínseco, vou ver um filme de terror. Não, o terror é isso aí que você tá falando. São os nossos medos, são aqueles nossos monstros internos. Aí, quando vem falar de uma assombração, de uma entidade, é o horror, né? Os monstros, eles fazem parte do horror. Então é diferente você falar de terror e de horror, que nem Três Rios. Três Rios, ele mistura as duas coisas, ele mistura terror com horror. E são coisas totalmente diferentes, né? Porque, igual no cemitério, né? A Fábio tá sofrendo a morte do filho. Aquilo é um terror. Aquilo é devastador, assim. Em Três Rios também tem uma mãe lá que tá sofrendo com a morte do filho. E o filho morreu, assim,
numa circunstância muito louca, porque surge uma entidade do bueiro, do meio da cidadezinha, de frente ao Banco Itaú, perto de umas Casas Bahia. Olha aí, tá vendo? Quando a gente se sente próximo do livro. E aí o bicho surgiu e simplesmente pegou o menino e rasgou o menino no meio. Pennywise? Então ele misturou o terror com o horror. É tipo isso, mas ele chama de Devorak, mas parece o Pennywise. Olha só. E ele mistura as duas coisas, o terror da mãe, que fica desesperada, que perdeu o filho, e o horror, que o bicho veio e devorou o menino no meio. E surgiu do poeiro. Então, assim, são coisas que a gente vai se deparar num livro de terror e de horror. E são coisas que são típicas nossas, né? Que nem eu falo muito pro meu filho. Eu falo, cuidado com fome do saco. E tem coisas que eu ponho medo mesmo. Porque, ó o tanto de criança que tá sendo roubada por aí, que tá sendo desaparecida, que some a todo momento. A gente não sabe onde vai. E aí eu falo, cuidado que fome do saco vai vir te pôr no saco. E é uma verdade, uma meia verdade. Né? Porque é um medo meu de alguém roubar meu filho, né? E pode ser uma entidade na cabecinha dele lá, tudo bem, mas é pra ele ficar com medo. O medo é bom, sabe? O medo, ele traz outra coisa pra gente, né? Que é o nosso instinto de sobrevivência. Então, o medo, ele liga conexões no nosso cérebro, que até a neurociência já disse isso. Que são conexões que não se fazem todos os dias. Que o medo te liga percepções. Todos os seus instintos, seus sentidos, eles ficam aguçados quando você tá com medo. Então a sua pupila dilata, o seu coração acelera, você fica com a adrenalina lá em cima, porque você tá com medo. E às vezes isso é bom, pra te dar uma descarga ali, você ficar meio opa, né? E um livro de terror e horror vai te trazer isso. Além das circunstâncias da vida, né? Mas um livro de terror e horror vai te trazer. O livro tem essa vantagem de você estar num lugar quase seguro, né? Quase seguro. Deixa eu te perguntar, nessa linha, tem alguma coisa, eu acho que é muito parecido com o que eu falei sobre as metáforas, tem alguma coisa que assim, depois de você ler muito terror, muito dentro desses subgêneros e tal, já te deu medo em algum momento, mas hoje você meio que compreendeu e, cara, não, hoje eu entendo essa coisa aqui, não me faz mais mal. Então, é até muito louco eu falar isso, mas vou ter que falar, porque a gente perguntou. Eu sempre fui uma pessoa que vi muita coisa. Então, assim, ver vultos, ver coisas passando, desde criança, assim, ver seres, ver coisas assim. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu tinha medo de ver. E parece que quanto mais medo você tem, mais você vê. E hoje em dia, não. E eu e o meu pai, a gente vê muito. E a gente sempre vê junto. Por um lado é legal, porque aí formaliza com o outro. Não, eu tô te validando, eu vi também. Sim. Então, assim, agora quando eu vejo... Vocês estão em dois, né? É melhor que vocês estão em dois ainda, né? Um valida o outro, assim. E acontece muito quando a gente tá assistindo televisão, na sala, que tem uma janela de vidro bem grande assim na sala, e a gente vê coisa passando. E aí ele vira pra mim, eu já olho pra ele, aí ele, você viu? Eu falo, eu vi. Ele, eu também. E aí já era. Antes eu me borrava de medo. Aí depois eu comecei a ler muito mais terror do que eu já lia. Falei, deixa passar, deixa ele, vai com Deus. Sabe? Essa coisa assim, deixa. E eu antes não tinha essa naturalidade. Agora eu tenho mais isso. Meu pai sempre teve, mas eu adquiri isso com o tempo lendo mais, né? Aprofundando mais. E aí tem até um autor que eu tava conversando com ele sobre isso. Ele falou, Lud, eu acordo de madrugada com uma voz soprando no meu ouvido que eu tenho que escrever sobre o personagem tal. Mano. Rapaz. E foi justamente o César. E aí eu falei, tem uns negócios. Aí ele falou assim, não, eu acordo com um negócio falando, você tem que terminar a história desse cara, você tem que falar desse cara. Então é todo mundo meio encostado, assim, tem umas coisas que acontecem, uns encostos que vem. E assim vai. Eu tô numa posição aqui que eu prefiro não ver nada. Então, eu também prefiro, mas quando vem eu falo, beleza, tchau. É isso, passou. Foi embora. Tá certo. A gente tá chegando, tá encaminhando pro final. Tem uma pergunta aqui que é de lei. Essa pergunta sempre tem, talvez seja mais filosófica aqui, né? Acho que pra você vai ser um pouquinho diferente, porque tem o acréscimo dos livros, né? Geralmente é quem a Lud pensa que ela é, mas no seu caso é depois de tantos livros, né? E talvez como era antes, não sei. Quem a Lud pensa que ela é?
Ai, Ricardo, olha, eu sou uma eterna aprendiz, sabe? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu não sei nada, ou sei quase nada. Então eu sou uma eterna aprendiz, eu tô aprendendo o tempo inteiro, eu tô redescobrindo o tempo inteiro. Então, assim, todo dia é uma lição, todo dia é um aprendizado. E eu sou assim, eu nunca vou ser aquela pessoa que vou virar e falar, eu sei disso, eu tenho certeza. Não, tô aprendendo. Bom, né? Você pode passar pela vida só, tipo, não, eu tô aqui observando. Você não coloque certezas na minha boca, né? Exatamente, eu tô aprendendo. Eu tava falando hoje com a minha terapeuta, né, ela mandou mensagem, e ela me manda várias coisas pra estudar, e tudo que ela manda eu estudo. E aí eu falei pra ela, ó, fiz a lição de casa, tá, vi tal coisa. Ela, nossa, que bom. Agora eu vou te passar, então, outra coisa. Eita. Então, assim, eu sou uma eterna aprendiz, tô aprendendo. Muito bom isso. Lodi, eu adorei essa conversa, sabe? É uma coisa que... Eu também. Eu tenho... Acho que eu já falei algumas vezes aqui, que esse lance da identificação, sabe? De você encontrar pessoas que entende, né? Porque, assim, tem muita coisa que passa pela nossa cabeça que é tipo, nossa... bizarro isso, né? Isso é estranho. E aí, de repente, quando você encontra outra pessoa que também tem esses mesmos interesses... Um outro estranho, igual você. Um outro estranho. Tem aquele lance do pertencimento, no final das contas, né? Que todo mundo quer pertencer a um grupinho ali, né? Nem que seja dos estranhos. Exato. Eu gosto muito quando acontece. E eu tive a oportunidade de acontecer mais do que eu imaginava, trocando ideia aqui. Acho que hoje foi bem parecido nesse sentido. Inclusive, quando a gente fala de terror, tem uma limitação de tipo... Quem gosta, gosta muito. Quem não gosta, mal nem fala pra mim disso aí. Então, você tem que achar mesmo aquela turma sua ali, porque o resto não quer nem que você cite, né? Quando o César mesmo foi no meu trabalho, né, a gente entrevistou ele, eu levei todos os livros dele, pra ele autografar. E aí o pessoal passava na minha mesa, olhava assim e falava, nossa, você gosta disso? Aí eu, sim, eu adoro isso! E é assim, os estranhos, né, quando a gente se encontra, a gente cria uma afinidade, porque é difícil mesmo, né? Não é? É muito bom isso aí. Eu tinha um podcast antes desse aqui, inclusive tem um episódio com a Paula também, acho que foi a primeira vez que eu falei com ela, que era só sobre livros, né? Esse é o meu segundo podcast. O primeiro, ele chama Estante Infinita, tá tudo no Spotify ainda, e ele era só falando com autor e com gente que lê igual a gente, sabe? Então eu tive várias oportunidades de conhecer uma galera assim, que você fala, mais esquisitinho aqui, ó. Que legal, isso é muito bom. É isso, pessoal. A gente tá chegando ao fim. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha gostado dessa conversa, o tanto que a gente gostou aqui. E muito obrigada, viu, Ricardo, pelo convite. Amei participar, você é incrível. Foi muito legal, foi muito leve. Obrigada de coração. Precisar, pode contar comigo. Quero mandar um beijo, um abraço pra todo mundo que assistiu. Obrigada, por pessoal. Hoje é isso. Sei lá, daqui uns 15 dias tem mais um, eu acho. Tchauzinho, um abraço.